E aí sim começa a disputa do Campeonato Paulista, só com esses reforços que eu falei. Então, Esquerdinha, Zé Carlos Paulista e o Fausto do Vila Nova. E assim, Palmeiras vai jogando em banho-maria. Quase não perde. Tá? No primeiro turno teve uma derrota só, pro Guarani. Mas começa a empatar demais. Perde pouco, mas também ganha pouco. Empata muito. Palmeiras ganha do Corinthians no primeiro turno. Mais um empate em 2-2 com o Santos. Sendo que esse empate foi muito legal. Foi com 2 gols depois dos 40 do segundo tempo. Um gol do Enéas e um gol do Jorginho. Não é. Jorginho é do Carlos Henrique. Agora não sei. Mas 2 gols no fim. Tá? E joga o São Paulo e empata. Vejam. Ganhou 1, empatou 2. E era isso o Palmeiras. Mais empatava do que ganhava. Só perde uma do Guarani. De 2-1 no brinco. Mas também não ganhava muito. Então você tem uma sequência. Em julho. Que o Palmeiras fez 7 jogos invicto. Mas na verdade empatou 6 e ganhou uma sequência. Então, na verdade assim, é um pedaço da sequência. O Palmeiras pega uma sequência enorme invicto, né? Esse é um pedaço dessa sequência. A sequência toda tem 18 jogos sem derrota. Só que desses 18 jogos o Palmeiras ganhou só 8 e empatou 10. Sendo que no meio dessa sequência 6 empates e 1 vitória, sabe? É muito empate. Então o Palmeiras, você não confia. Você acredita, você fala, pô, o time não perde, mas não tem aquela faísca que você fala, puta, esse time vai ser campeão. Esse time vai ser campeão. Não vai. O Nenê Santana desiste, fala assim, eu nunca vou jogar. Ele fez pouquíssimos jogos com a camisa do Palmeiras. Como eu disse, ele está disputando a vaga com Luiz Pereira, Márcio e Wagner Bacharel. Não dá para o Nenê, né? Muito bom zagueiro, mas não dá para ele. Palmeiras com 4 zagueiros muito bons. Ele acaba pedindo dispensa, acaba indo para o Vasco. Aliás, o que ia de jogador do Palmeiras para o Vasco era uma grandeza. Eu falei da regra. A regra é a seguinte, turno e retorno. Não tem essa história de campeão de turno, como tinha nos anteriores. Turno e retorno, só que está dividido em 4 grupos de 5, só para efeito de classificação. Tá? Todo mundo joga contra todo mundo, 38 rodadas, você tem que ficar entre os 2 primeiros. Aí você vai pro octogonal. Então o Palmeiras está no grupo que tem também o Santo André, e o Santo André está fazendo uma campanha muito boa. No final, o Palmeiras está liderando o grupo. Os 4 grandes estão liderando seus grupos, né? Primeiro e segundo turno. No finalzinho do turno, tem o segundo turno, o Palmeiras empata com o Corinthians. Empata com o Santos no jogo do Aragão. Todo mundo lembra o jogo do Aragão, né? Não? De novo, 2-0 para o Santos. O Palmeiras era sempre assim. O Santos fazia 2-0 e o Palmeiras começava a massacrar. O Palmeiras começava a massacrar. Aí o Lino faz 1-2 aos 41. Lino, volante do Palmeiras. É o Lino que faz o gol? Peraí que agora eu fiquei encafifado aqui. O Lino não estava no Palmeiras ainda. Por que eu anotei? Eu anotei aqui, escrevi Lino. Mas que eu tô muito louco. Porque o Lino não estava no Palmeiras ainda, em 83. Pera aí, vamos tirar essa dúvida. Vai, memória do computador, não me deixe na mão agora. Tô chegando aqui já. Não. Não tava 2-0, não. O Lino tava no Santos. Tá? É assim, 1-0 pro Santos. O capitão, que era aquele ponta direita do Guarani, que o Palmeiras pega também, que vem do Atlético Paranaense. O capitão tinha acabado de chegar. Tá? É uma das contratações que o Palmeiras faz no segundo turno. O capitão faz 1-1 e o Lino, que está no Santos, faz 2-1 aos 41. Eles falam assim, perdemos.
Aí o Palmeiras empata com o gol do Aragão. Como que é o gol do Aragão? É uma bola cruzada na área, a defesa do Santos rebate, o Jorginho está na entrada da área, ali na meia-lua, um pouquinho na entrada da área, e ele bate cruzado, a bola é fora. Só que o Aragão, ele está a um passo da trave direita do Marola. E ele tenta sair, claramente ele tenta sair. Não é aquele migué que ele tá ali, ó, se sobrar vou pôr pra dentro, juiz vagabundo, né? Ele claramente tenta pular, ele tenta sair, a bola bate no joelho, na coxa dele, na canela, sei lá onde, e vai na gaveta. E ele sai fazendo assim, não tem o que fazer, é gol, cara, é gol. E o Palmeiras comemora e os caras do Santos falam, pô, o que você tava fazendo aqui, cara? Né, do lado da trave, não é pra ficar do lado da trave, ele tava do lado da trave. E o Palmeiras empata com o Santos, também foi um lance assim, muito folclórico do futebol paulista e brasileiro. Olha que irônico, juiz fazendo gol pro Palmeiras, logo pra quem, né? Mas enfim, o Palmeiras então empata com o Corinthians, empata com o Santos, perde do São Paulo, já tem ponto suficiente para ficar entre os dois primeiros do grupo, né, grupo de 5. No final dá uma desencanada, né, perde do São Paulo, perde da Portuguesa, mas pouco importa, está classificado para o octogonal. Para vocês verem como o Palmeiras estava levando muito a sério a chance de ser campeão. Falei que o time não tinha aquela faísca de campeão, né, não estava dando aquela confiança. A diretoria... Vamos trazer gente, vamos melhorar. O Carlos Alberto Seixas, que estava com problema de droga, de cocaína, não estava, né? O Palmeiras deu todas as chances possíveis para esse menino, ele não aproveitou. Então ele acaba saindo do Palmeiras, ficou muito pouco, jogou muito pouco em 82, não teve chance. O Zé Carlos Paulista, que tinha vindo, não foi aprovado, ficou 2, 3 meses, foi liberado. O Palmeiras promove da base o Hélio, que é pai do Bernardo, que jogou no Palmeiras em 14. O pai dele é o Hélio, que era juvenil do Palmeiras na década de 80. Então ele é promovido em 83. Aí você diz, pô, mas você perde o Seixas e traz o Hélio? Não, traz de volta o Baltazar. O Baltazar tinha sido emprestado para o Flamengo. O Baltazar tinha saído do Palmeiras no fim de 82... Foi pro Flamengo, e também não foi bem no Flamengo, mas pô, ele tinha feito um monte de gol em 82 no Palmeiras. Pô, traz o Baltazar, cara, um puta centroavante. Né? Não deu certo no Flamengo, azar dele, azar do Flamengo. Então ele volta pro Palmeiras no meio do segundo turno, pensando já no octogonal. Então o Palmeiras se reforça pensando no octogonal. Traz o Hélio, promove o Hélio, traz o Baltazar, traz o capitão que fez esse gol contra o Santos, traz um lateral direito de reserva para o Perivaldo, porque ninguém mais aguentava o Nenê, né, o Nenê nosso, o Nenê da base, que era lateral direito, inclusive de 82. Então traz do lateral direito do Grêmio chamado Silmar, que já morreu, inclusive ele morreu num acidente de carro em 93, era novo. Né, ele morreu, ele tinha 34, 35 anos, jogou no Palmeiras. Era novo ainda, jogava no Grêmio. E o Palmeiras traz do Cruzeiro um pontinha esquerda chamado Edu Lima. Pouca gente se lembra. O Edu Lima, que fez muito sucesso no Guarani, bem depois, ele passou pelo Palmeiras. Bem moleque ainda, 20, 21 anos. Jogava de ponta esquerda. O Palmeiras traz... inclusive ele fez parte da negociação do Carlos Alberto Seixas, que foi para o Cruzeiro. Tá bom, vocês pegam o Seixas, a gente pega o Edu Lima, e aí teve uma compensação em grana. Então o Palmeiras se preocupou em se reforçar para essa reta final de 83. E aí o Palmeiras então entra no octogonal. O octogonal são 2 grupos de 4, você tem que ficar entre os 2 primeiros. Então são 6 jogos. Grupo do Palmeiras, Portuguesa, Santo André e São Paulo. Do outro lado está o Corinthians, o Santos e mais 2. Tem que ficar entre os 2 primeiros. Preocupação no Palmeiras. O segundo turno do Palmeiras não foi bom. Como tinha ido muito bem no primeiro turno, fez ponto acumulado suficiente para entrar para o octogonal. Mas no segundo turno, o Palmeiras ganhou só 4 jogos.
Perdeu só 4 também, é verdade. Empatou 11. Então, assim, é muito jogo sem ganhar, né? Nos últimos 16 jogos, o Palmeiras só tinha ganho 2 vezes. Uma do 15 de Jaú e uma do Marília. Só. O resto ou empatou ou perdeu. A maioria empatou. Muito empate. Então, é aquela coisa, né? Todo mundo desconfiado. Mas vamos lá, né? E logo nas 2 primeiras o Palmeiras ganha. Então tira, assim, sabe, a desconfiança e de novo. É impressionante. 2 partidas. A torcida do Palmeiras. Uau! Ganhou de 3-0 da Portuguesa. Jogando bem. No Canindé. Tá? E ganha de 2-1 do Santo André, que tinha sido o líder do grupo, por 1 ponto e tal, porque o Palmeiras relaxou no final, mas de qualquer forma tinha sido o líder do grupo do Palmeiras na fase de classificação. O Palmeiras ganha do Santo André e empata com o São Paulo, quer dizer, fecha o primeiro turno com 7 pontos, com 5 pontos em 6 possíveis. Tá encaminhado, né? E de fato, né, o Palmeiras empata com o Santo André na volta, perde do Palmeiras, perde do São Paulo e chega na última rodada dependendo de um empate com a Portuguesa em casa. Ainda não tinha acontecido aquelas parmeiradas, sabe? De chegar em casa com um time mais fraco e não conseguir. É só lembrar, né, da história. O Palmeiras ou tinha times fraquíssimos e nem chegava perto de definir, de chegar ali no funil, ou quando perdia de times fortes, né? É isso que vinha acontecendo. Então, assim, não teve aquela de, vai dar parmeirada, vamos pegar a Portuguesa em casa, jogamos pelo empate, nós vamos conseguir esse empate. E de fato o Palmeiras consegue o empate, tá? Segura, tudo bem. Era jogo para ganhar? Era. Mas o que importava era o Palmeiras passar para a semifinal. E o Palmeiras consegue fazer 1-0 na Portuguesa e vai segurando. E no final a Portuguesa empata com um gol de pênalti. Então foi um jogo bem controlado. Como eu disse, o empate foi lá foi nos acréscimos já. Na época falava descontos. Nos descontos. E o Palmeiras então vai para a semifinal. E eu lembro da capa da placar na época. Os 4 grandes. Então você tem Palmeiras, São Paulo, Corinthians e Santos, semifinal. Derby de um lado, São Paulo e Santos do outro. E são 2 jogos de arrebentar, meus amigos. Chegamos em dezembro. Palmeiras e Corinthians. O Corinthians com um time mais forte, mais entrosado. Era o campeão paulista. E estava com um time certinho, né? E o Sócrates jogando muita bola. E o seu Minelli, que não entende nada de bola, né? Quase nada. Ele leu o time do Corinthians e falou assim, não, você mata o Sócrates, você mata meio time do Corinthians, mais de meio time do Corinthians. E ele coloca o Márcio Alcântara, colado no Sócrates o jogo inteiro. O Márcio, que era zagueiro, ele vai jogar de volante só para colar no Sócrates. Ele fala assim, você cola nesse cara. Se ele for mijar no banheiro, você vai atrás dele. E de fato, o Sócrates não conseguiu jogar bola. O Corinthians não conseguiu jogar bola. O Palmeiras sai na frente com o gol do Baltazar. O Corinthians empata de gol do Sócrates de pênalti. Tá? E um jogo... 90 mil pessoas no Morumbi. Não sei se foi no sábado ou foi no domingo. Foi no fim de semana. Mas o Márcio acabou com o Sócrates. E jogo da volta marcado para quarta-feira à noite. 95 mil pessoas no Morumbi, quarta noite. Tô falando certo? Ou tô confundindo? Eu acho que o segundo jogo foi à noite. O primeiro jogo foi à tarde e o segundo jogo foi à noite, pelo que eu tenho na memória. E, de novo, cola no Sócrates, cola no Sócrates, cola no Sócrates. 95 mil pessoas no Morumbi. 95 mil pessoas no
uma jogada, uma jogada que o Sócrates conseguiu fugir do Márcio. Ele recebe a bola na meia direita, corta para dentro e faz o gol. 21, 22 minutos do primeiro tempo. E só deu Palmeiras. E o Palmeiras atacou, o Palmeiras tentou de tudo que é jeito. Vou escalar aqui o time para vocês. João Marcos, Perivaldo, Luiz Pereira, Bacharel e Carlão. Márcio de volante, Rocha e Borges. Jorginho, Baltazar e Capitão na ponta esquerda, ele que normalmente é ponta direita. Depois entra o Carlos Henrique no segundo tempo, e no segundo tempo também entra, no intervalo, entrou o Enéas no lugar do Márcio. A gente já está perdendo de 1-0, tira o Márcio, né? Estamos de gol. Aí o seu Minelli tira o Márcio, coloca o Enéas, mas todo mundo perdeu o gol. Impressionante. E o Leão no gol do Corinthians, pegando tudo, filho da puta. E o Palmeiras foi eliminado pelo Corinthians no derby. Doeu, mas doeu ter que ver na final Corinthians e São Paulo. Um dos dois vai ser campeão. Você fala, não é possível. Mas doeu. Mas é aquela coisa, caiu de pé. Caiu de pé no Brasileirão, caiu de pé no Campeonato Paulista. Caiu tentando. E perdeu para time forte, né? Empacou no Brasileiro, no Santos e no Vasco, que eram dois times fortes, apesar da vascanagem. E na semifinal, o derby, cara. Derby, assim, decidido no detalhe, aberto até o apito final, sabe? E martelando, e só o Leão fechando o gol. Então, assim, doeu. Mais um ano na fila, já começava a incomodar muito. Os caras já estavam... A palavra fila começava a ficar uma coisa cada vez mais falada pela imprensa, repetida pelos rivais. E doía, incomodava. Particularmente para mim, tinha 12 para 13 anos. Esse jogo contra o Corinthians foi véspera do meu aniversário. Eu ia fazer 13 anos. Então foi pesado. Foi pesado. E... mais um ano. Só que diferente de 80, 81 e 82, o Palmeiras se mostrou forte. Tudo bem, faltava ali aquela fagulha, não tinha pinta de campeão, mas a gente não passava vergonha. Não tomamos goleada, ninguém goleou a gente. Lembra dos anos anteriores? Goleada de 5, goleada de 6, perdemos do Flamengo, do Corinthians, do São Paulo, tudo de goleada. Esse ano a gente quase não perdemos, tá? 72 partidas, só 10 derrotas. Tudo bem, como eu disse, empatava demais, mas não perdemos muito. Os destaques individuais, Jorginho, né? Claro, Jorginho artilheiro do time com 18 gols. Enéas fez 15. Carlos Alberto Seixas ainda conseguiu fazer 12. Carlos Henrique fazia bastante gol, 10. Cléo fez 10 gols. Os destaques individuais, né? O Wagner Bacharel fez 9. Ele batia bastante pênalti também, né? Ele acabou virando o batedor de pênalti do time. Fez 9 gols, o Wagner. Mas, mais uma vez, o Palmeiras ficou pelo caminho. Mas a torcida, pelo menos, encheu o peito e levantou, né? Levantou o queixo. Não vem com graça que vocês tomam. E o Palmeiras começa 84 muito bem, né? A gente vai contar essa história na quinta-feira. E mais uma vez, vai dar esperança que vai, mas no final não vai, né? Mas também não tem parmeirada. As parmeiradas começam depois.